Palmeiras venceu o Flamengo pela 17ª rodada do Brasileirão, lá no Maracanã, com público, talvez eu acho que foi o público recorde aí dessa versão aí do Campeonato Brasileiro, né, dessa edição, né, melhor dizendo. Foram 67 mil ali pagantes, acho que no total tinha mais de 71 mil pessoas presentes. Então, assim, um grande público presente. E o Palmeiras conseguiu ali um grande resultado, né? Um resultado que espanta ali a crise. Eu tinha feito aqui um vídeo aqui no canal falando sobre esse momento de crise que o Palmeiras vivia, né? O Abel sendo, de certa forma, ali questionado, né? Principalmente depois daquele resultado ruim contra o Cerro Porteño, e agora conseguiu uma grande vitória. Vamos trocar ideias sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, foi um jogo muito esperado, é o principal jogo aí da rodada e talvez o principal jogo aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente está vivendo uma situação onde o título está ali em disputa entre Flamengo e Palmeiras, não tem ali um terceiro time que poderia ali disputar junto com eles, né, como a gente teve ali nos outros anos, o Botafogo, né, o Atlético Mineiro também, né, mas nessa edição aí eu não vejo um adversário à altura desses dois, né. O Cruzeiro estava muito lá embaixo na tabela, agora que começou a ganhar mais, mesmo assim muito distante ainda, né. Então meio que o título vai ficar entre esses dois clubes de fato. E essa vitória do Palmeiras, né, lá no Maracanã, deu muita moral para o time, né. Bom, a gente falar do jogo, foi um jogo que começou com o Flamengo dominando, o Flamengo tomando as ações ali do jogo, teve uma atitude desde o início de partir para cima do Palmeiras, e aí teve um lance capital ali nesse jogo, que foi ali a expulsão do Carrascal, né? A torcida do Flamengo reclamou bastante da arbitragem, depois eu vi um vídeo do árbitro dentro do avião, né, e os torcedores do Flamengo vaiando, criticando ele. Isso eu acho realmente um absurdo, né, um fanatismo sem tamanho, porque ali foi de forma correta aquela expulsão, né, é uma recomendação da FIFA, a gente vê que essa questão de toque com a mão no rosto, né, já é um lance de expulsão, né, o cara meteu o pé, né, a trava da chuteira no rosto, né, do jogador do Palmeiras, então ali configura realmente expulsão, é o que é recomendado pela CBF para os técnicos apitarem aqui. Eu já vi algumas pessoas falando que se fosse fora do Brasil poderia ter sido apenas amarelo, mas de fato não estamos fora do Brasil, é o Campeonato Brasileiro, a recomendação é essa, né? E não vejo polêmica alguma em arbitragem nesse lance. Foi um lance onde que o jogador, o Carrascal, foi imprudente, né, nesse lance e foi corretamente expulso. Ele já teve ali em outras ocasiões momentos que também comprometeu o Flamengo, né, naquela final lá da Supercopa, né, dos campeões, ele deu uma cotovelada, né, e o Flamengo ficou com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. Acho que contra o Fluminense também teve um lance parecido ali, que ele também foi expulso, né? E o Flamengo sofreu ali para conseguir segurar o resultado contra o Fluminense. Então já é recorrente ali meio que o Carrascal fazer isso ali, né? Ter esse tipo de jogada ali destemperada, né? Vamos falar dessa maneira. E aí a coisa mudou, porque aí o jogo ficou muito mais propício para o Palmeiras. Analisando aqui a filosofia de jogo, né, do Abel Ferreira, do Léo Jardim, a gente vê que o Palmeiras eles têm muita dificuldade de propor jogo. Isso no resultado contra o Cerro Porteño. A gente via claramente ali onde era um resultado onde o Palmeiras tinha que propor jogo, o Cerro Porteño ali fechadinho, e aí o Palmeiras só cruzava a bola na área, eles não conseguiam sair jogando. E nesse jogo aí contra o Flamengo, né, quando o Flamengo ficou com o jogador a menos, eles continuaram com a mesma intensidade, com a mesma postura, né, partindo para cima ali do Palmeiras, né, jogaram da mesma forma como se tivesse ali 11 contra 11, né, não mudaram ali taticamente nada, não fez nenhuma substituição nesse primeiro tempo ali, né, então
Isso facilitou bastante ali para o Palmeiras, porque foi um jogo que ficou na característica que o Palmeiras gosta de jogar, né? Aquele jogo reativo e de contra-ataque, né? E aí o Flaco Lopes conseguiu fazer ali 1-0 e terminou ali o primeiro tempo 1-0. E a postura do Flamengo não foi uma postura de se defender, se fechar, porque se a gente pensar nessa condição aí do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo tem um jogo a menos, o Flamengo poderia ali segurar o resultado, né? Talvez o empate não seria um resultado de tudo ruim, mas o Flamengo acreditou muito, né, que poderia virar esse jogo, que poderia vencer o Palmeiras de qualquer maneira, mas a gente está falando de uma grande equipe, né? A equipe do Palmeiras é um, é um timaço, né? Apesar desse momento de crise, como eu falei no outro vídeo, acho que com essa vitória aí tudo passa, né? E a gente vê que é o melhor Palmeiras aí dos últimos anos, questão de jogadores ali, tem muitos jogadores bons. E aí o Palmeiras conseguiu ali chegar no 2-0 e no final do jogo, né, fez os 2-0 com o Alan, né? O Rossi, meio que uma falha ali do Rossi, né? Ali era uma bola defensável, né? E no final do jogo o Paulinho ainda fez o 3-0. Talvez ali se o Palmeiras fosse uma equipe goleadora, uma equipe que jogasse bem mais assim avançada para frente, fizesse muitos gols, eu acredito que essa vitória poderia ter sido até mais acachapante ali para o Palmeiras, né? O Palmeiras teve ali outras oportunidades, mas o 3-0 foi maiúsculo, né? Colocando ali a dominância realmente do Palmeiras nesse jogo e no contexto do campeonato, mostrando que é o que está vivo, né? Mais vivo do que nunca, né? Segue líder da competição e com autoridade, né? Então venceu ali o principal rival e está num momento muito bom aí no campeonato brasileiro. Bom, a gente pode comentar aqui também algumas questões aí relacionadas ao Leonardo Jardim, que eu acho que a forma como ele chegou no Flamengo foi uma forma um pouco atravessada, né? O Felipe Luiz vinha de um grande trabalho, né? Conseguiu ganhar um Campeonato Brasileiro, conseguiu ganhar uma Libertadores difícil, né? Inclusive contra o Palmeiras, né? E ele foi demitido. Então, da forma como que chegou, então a gente vendo o momento ali do Flamengo, o que apresentou até agora o Leonardo Jardim, acho que ainda é muito cedo, tá, né? Pouco tempo que ele chegou, tal. Mas será que ele realmente é mais técnico do que o Felipe Luiz? Fica essa dúvida, né? O Felipe Luiz era um cara estrategista, sabia montar ali bons times. Bom, eu queria destacar aqui o time do Palmeiras. Eu vou tentar colocar aqui na tela a escalação desse time do Palmeiras, que eu acho que é bem interessante aqui a gente ver como tem jogadores bons o Palmeiras. Bom, o Palmeiras jogou aqui com o Carlos Miguel, o Giai, o Gustavo Gomes, Murilo, o Gabriel, o Marlon Freitas, Martinez, ali fazendo uma linha de defesa e os volantes, né? E mais avançado o Arias, o Andréas Pereira, né? E o Alan, e na frente ali o Flaco Lopes. Então, assim, é um time excelente esse time do Palmeiras, apesar de não ter aquele futebol vistoso, aquele futebol que joga para cima, ser essa equipe reativa, né? Ser essa equipe que joga ali em transição rápida e contra-ataque, mas tem um grande time, né? Então, assim, meio que foi um pouco arrogante ali essa questão ali do Flamengo de acreditar que poderia vencer de qualquer forma, né? E foi aí, tomou aí esse vareio aí. Bom, para a gente finalizar aqui esse vídeo, o Palmeiras segue líder com 38 pontos e tem 17 jogos, enquanto o Flamengo tem 31 pontos e 16 jogos, tem um jogo a menos. Então, se o Flamengo vencer o seu jogo, né, ele vai ficar ali com 34 pontos, então essa distância cairia para 4 pontos. Então, vamos dizer, ainda está muito longe, né? Mas eu vejo que agora o Flamengo está numa situação mais adversa, porque não depende mais só de si para ser campeão, né? Vai depender de tropeços ali do Flamengo, do Palmeiras, né, ao longo da competição. E essa equipe aí do Abel é uma equipe muito consistente, né? A gente viu ali durante os anos, muito pragmática, né? E tem um excelente elenco, né? Então vai ser difícil, né? Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo
que você achou do desempenho aí dos jogadores aí do Palmeiras, do Flamengo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.